o conto de Edgar Allan Poe. É um conto que muitos críticos e analistas literários referem como uma alusão ao vampirismo. Será que a protagonista Berenice seria uma vampira? Vamos analisar esse conto. Edgar Allan Poe é um dos queridinhos do pessoal que curte literatura clássica de terror, pois alguns dos seus contos, com finais macabros e repletos de tensão, lembram muito os contos modernos, do Stephen King. Embora eu mesma não possa classificar as suas obras como minhas queridinhas, já que eu prefiro o horror mais direto e com pitadas de suspense, como por exemplo os contos de Arthur Conan Doyle, de Bram Stoker e Mary Elizabeth Braden, pois eu não sou muito fã do horror psicológico, em que a doença mental está presente. Bem, mesmo assim, tem alguns contos de Poe que eu acho interessantes e que valem muito a leitura. Não só para conhecermos o estilo dele, que é refinado, convenhamos, e com histórias que assustam bastante e prendem a nossa atenção, como para a gente analisar o estilo de Poe e a sua forma de enxergar o mundo. Dentre os contos mais famosos de Poe, temos aquele grupo de contos que são todos com nomes de mulheres. Dizem que as personagens frágeis de Poe, doentias, delicadas, pálidas, foram todas baseadas na sua vida mesmo. Começando da sua infância, quando sua mãe biológica, Elisa, que morreu quando ele tinha só 2 aninhos de idade, e depois a mãe adotiva Frances Allan. Mais tarde ele vai se casar com a sua jovem prima, Virginia Klein, que era só uma adolescente de 13 anos quando ele se casou com ela, Infelizmente, a tuberculose também levou a jovem e delicada esposa de Poe, e eu creio que ela, no fim, foi a inspiração para todas as suas personagens, que sempre acabam morrendo no final da história. O conto Berenice, escrito por Edgar Allan Poe, foi publicado em 1835 e é uma narrativa que gira em torno do personagem Egeu, um homem que é dotado de peculiaridades que o levam a períodos de intensa concentração por algo específico, resultando em um certo estado de isolamento do mundo exterior. Esse moço, Egeu, ele mora numa mansão e, como todo aristocrata da época, gostava de viver entre os seus livros. E sua prima, Berenice, inclusive, mora na mesma casa. É ali onde eles vão conviver e onde se apaixonam. Egeu cresce junto com a Berenice, que é uma figura muito radiante, bonita, cheia de vida, em contraste com a natureza dele, que é melancólica e contemplativa, fechado e introvertido. Então, a beleza e a vitalidade da jovem Berenice atraem Egeu de uma forma intensa, mas isso não é um amor saudável ou convencional, digamos. Ao invés disso, o amor dele é meio que uma obsessão que se concentra em certos aspectos da aparência, especialmente os dentes da moça, que são dentes bonitos, brancos, lindos. Egeu sofre então uma condição chamada monomania, que é uma fixação obsessiva por um único pensamento ou em torno de um objeto, que no caso dele é através da manifestação maluca, insana, pelos dentes da prima. A doença de Egeu vai ficar exacerbada quando Berenice adoece gravemente e se transforma de uma jovem vibrante e cheia de vida em uma figura magra e espectral, devastada pela epilepsia e pela catalepsia. Mas, mesmo enquanto a Berenice definha,
A obsessão de Egeu por ela continua e se concentra de uma forma mórbida nos dentes perfeitos que ela tem e que permanecem intactos apesar da saúde dela estar bem precária. Enfim, agora vão vir spoilers e se você quiser você pode pular esse trecho, tá bom? Mas eu quero tocar nesses pontos curiosos, por isso eu vou precisar falar do que vai acontecer. A moça aparentemente vai sucumbir à doença e vai falecer. E Egeu, com aquela loucura, pelos dentes da moça, ele meio que sai do ar e quando ele volta a si, ele percebe todos os horrores que ocorreram. O ponto culminante do conto é, ao mesmo tempo, grotesco e trágico. Ele estava mergulhado na sua monomania e desce à loucura. Ele teve uma espécie de surto e quando ele acorda daquilo, ele percebe que cometeu um ato horrível. Ele exumou o corpo de Berenice, que foi enterrada viva. Lembremos que essa tal de catalepsia é uma doença em que todos os sinais vitais desaparecem e a pessoa, embora esteja viva, ela tem uma aparência de estar morta. Egeu então removeu todos os dentes dela em uma operação obsessiva e depois ele vai se deparar com uma caixa contendo os 32 dentes da sua amada, ainda com restos de sangue. Macabro. E vem então uma curiosa pergunta: seria Berenice uma vampira? Essa teoria ganha força quando consideramos a fixação do Egeu pelos dentes. Na literatura e no folclore, os dentes brancos e afiados são uma característica clássica dos vampiros. Além disso, a Berenice passa por uma transformação de uma figura cheia de vida para algo mais próximo da morte, o que pode lembrar, então, a metamorfose de um humano em vampiro. Será que Egeu, mesmo no meio da sua doença psíquica, poderia ter notado que a prima, com os seus dentes brancos, tão bonitos e tão afiados, era uma sugadora de sangue? E também haviam os ataques de catalepsia. Ela ficava como morta, exatamente como os vampiros, não é? Que durante o dia parecem estar mortos, mas de noite saem das suas tumbas em busca de vítimas. Essa é só uma teoria. Talvez a gente pudesse enquadrar Berenice como uma espécie de vampira psíquica, quem sabe? O fato é que o conto tem esse lado do simbolismo, mas tem também uma clara abordagem psicológica, onde o horror não é só físico, mas profundamente mental, dada a doença, a monomania de Egeu. É uma história aterrorizante, bem escrita e com aquela reviravolta no final que é para tirar qualquer leitor do sério. Enfim, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês já leram esse conto ou viram algum filme baseado nele e o que significam, afinal, os dentes da personagem Berenice. Seria ela uma vampira? Ou era só a obsessão do Egeu mesmo, que não passava de uma pessoa insana? Deixem aqui os comentários dizendo o que vocês pensam dessa tenebrosa história. Ficamos por aqui e até os próximos vídeos.